função quadrática ou função do segundo grau. Está na hora de iniciarmos um novo conteúdo. Assim, trabalharemos a função quadrática ou função do segundo grau. Neste conteúdo, também iremos conhecer e trabalhar as características, algumas peculiaridades e os gráficos para essa nova função. Aproveitem e explorem o máximo possível o conteúdo. Nós vamos então partir para o estudo da função quadrática. Aqui, esse conteúdo ele é apresentado através de já alguns exemplos, algumas situações na prática. Uma situação na prática que a gente vai compreender é referente às áreas. Então, a gente vai retomar aí alguma ideia sobre áreas, sobre volume, mas isso vai ser trazido junto no nosso conceito, na explanação do nosso conteúdo. Então, a gente tem lá, estudando função quadrática. Ele coloca, as hortas comunitárias são ótimas alternativas de ocupação para terrenos baldios, espaços muitas vezes utilizados como depósito de entulhos. Essas hortas oferecem alimentos frescos e saudáveis aos moradores locais, além de, em alguns casos, servirem como fonte de renda. Em certa horta comunitária, um canteiro de verdura retangular será ampliado em uma mesma medida, tanto no comprimento quanto na largura, como mostra a figura. Então, a gente tem aqui, inicialmente, o tamanho do nosso canteiro, o tamanho aí do nosso canteiro de verduras. Esse canteiro tem um comprimento de 10 metros por 7 metros de largura. Nessa situação, vai ser aumentada a mesma quantidade em relação ao comprimento e em relação à largura. Como fica isso? A gente tem aqui no próximo desenho. Então, nós temos lá 7 metros de largura e aqui o que vai ser acrescentado. Em relação ao comprimento, então a gente tem os 10 metros e mais a quantidade aí a ser acrescentada nesse canteiro. Então, vocês percebem, a gente pode perceber aqui que o X representa essa mesma medida a ser acrescentado, tanto na largura quanto no comprimento desse canteiro. Continuando, podemos representar a área F desse canteiro após a ampliação em uma função da medida X indicada. Então, o que a gente vai fazer nessa situação? Nós sabemos que a área de um retângulo, já que a nossa figura aqui se trata de um retângulo, ela é o quê? Ela é o comprimento vezes a largura. Nós conseguimos, pelo que diz essa frase aqui, nós vamos chegar a uma lei da função que trata dessa ampliação aqui a partir da nossa área da figura. Então, nós sabemos que comprimento vezes largura é a área do nosso retângulo. Então, ele colocou lá, f de x é igual, nossa largura era 7 metros, vai ser acrescentado um valor que nós não sabemos ainda o qual. Então, 7 mais x está dentro de um parênteses, que multiplica 10 mais x, que é o comprimento. Então, largura vezes comprimento. Nós temos aqui a multiplicação de dois parênteses. Para resolver isso, a gente faz a propriedade distributiva. Então, 7 vezes 10, 70. 7 vezes x, 7x. X vezes 10, 10x. X vezes x, x ao quadrado. Sempre fazendo o jogo de sinal. Nesse caso, todos os valores são positivos, então o nosso sinal vai continuar positivo. Aqui nós temos o quê? Nós temos alguns termos que são semelhantes entre si. Então, a gente pode fazer a soma entre os termos semelhantes.
Então, nós temos lá 70, que é o valor apenas numérico, então não tem outro termo, ele vai permanecer. 7x mais 10x são dois termos semelhantes, então vamos ter 17x mais x. Nós poderíamos, ao calcular, ter colocado isso aqui, essa linha aqui abaixo, em outra ordem. Porém, ele já organizou, ele já pulou uma etapa, vamos dizer assim. Por quê? Porque toda função do segundo grau, ela tem esse formato. Primeiro, o termo com x elevado ao quadrado. Na sequência, o termo apenas com x. E o terceiro termo, o terceiro elemento, o valor numérico. Então, a partir dessa situação, voltando aqui ao que nós temos na situação, nós temos aqui a lei para essa função. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais 17 mais 70. Essa é a nossa lei da função para a situação desse canteiro. Tendo a lei da função, a gente consegue calcular a área aí total desse nosso canteiro após a ampliação em qualquer quantidade de metragem aí, sendo essa quantidade tanto na largura quanto no comprimento. Então, é isso que ele traz na nossa sequência. Então, se considerarmos x igual a 3, isso é, se o canteiro for ampliado em 3 metros na largura e no comprimento, podemos calcular a área da seguinte maneira. Então, ele usa a nossa lei da função. No lugar de x, nós vamos usar 3. Por quê? Porque é a quantidade de metros a ser ampliado nesta situação. Então, f de 3, aonde nós temos x na nossa equação, a gente vai substituir tudo por 3. Então, vamos ter o quê? X, que é 3 elevado ao quadrado, então 3 elevado ao quadrado, mais 17 vezes, nosso x está valendo 3, então vezes 3, mais 70. Ele colocou igual e já resolveu esses probleminhas aqui, essas operações. Então, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que resulta em 9. 17 vezes 3 é 51. Então, 9 mais 51. E ainda mais 70. Fazendo a soma 9 mais 51 mais 70, a gente vai ter 130. Portanto, neste caso, a área do canteiro após a ampliação será 130 metros quadrados. A fórmula f de x igual x ao quadrado mais 17x mais 70 corresponde à lei da função que expressa a área da região após a ampliação. Esse é um exemplo de uma função denominada função quadrática. Então, mais uma situação onde a gente tem aí uma função quadrática.